Bom, bom dia a todos vocês, bom dia a quem está nos assistindo pela internet. Nós estamos no terceiro dia da segunda conferência sobre ensino, promoção e manutenção, ensino, manutenção e promoção do português como língua de herança. E é uma alegria para nós muito grande termos a presença da nossa embaixadora, Ana Maria Machado, que dispensa apresentações, mas de qualquer maneira vamos relembrar que ela é uma renomada autora de livros infantos juvenis e também do público adulto, e que tem um trabalho ao longo dos anos realmente representando o quão maravilhosa é a literatura infanto-juvenil brasileira. A gente talvez se esqueça disso algumas vezes, mas a literatura infanto-juvenil brasileira é de altíssima qualidade. E Ana Maria Machado também foi presidente da Academia de Letras, Brasileira de Letras, que nos apoia no dia de hoje, o que é para nós uma alegria muito grande. E então, com vocês, em casa na minha língua. Bom dia. Qual dos dois ou os dois? Pode ser. Bom, eu escolhi esse título, quis falar sentada, não vim de Salto Itaié, enfim, porque é o meu jeito e essa é uma conversa informal. Uma conversa informal sobre o assunto, portanto é uma continuação de conversas que eu estou tendo nas mesas de almoço com um e com o outro pelos intervalos, etc. Acho que uma coisa ótima desse encontro foram essas conversas que nós pudemos ir desenvolvendo ao longo desses dias. Sempre os corredores e os cafés nos bons congressos são ótimos, mas aqui acho que especialmente pelo número de pessoas, o aconchego que a gente consegue pelo fato de estarmos todos trabalhando para a mesma coisa, na mesma área, de uma maneira complementar, sem competição. Acho que tudo isso cria um clima que faz com que a gente se sinta realmente muito à vontade em tudo isso. Daí, desde o começo, mesmo antes de saber que o ambiente ia ser assim, eu tinha escolhido não fazer uma conferência acadêmica, não fazer uma reflexão teórica, até porque eu não tenho uma reflexão teórica sobre isso. Eu vou falar da prática, não a prática exercida por mim em grupos, institucionalmente, para português como língua de herança, mas a minha vida. E, em primeiro lugar, além dos agradecimentos que eu fiz ontem aqui, à universidade, à Felícia, a vocês, a tudo, eu tenho um agradecimento muito especial pelo presente que vocês me deram de conhecer vocês e conhecer esse conceito de português como língua de herança. Eu nunca tinha ouvido falar nisso até a primeira vez em que a Felícia entrou em contato comigo. E foi uma iluminação, porque eu acho que é exatamente isso que define. Aí tentei, já com um rigor metodológico de exigência, vamos dizer assim, ver como é que vocês estavam conceituando isso em diferentes textos, e tomei pé melhor na conceituação, e eu acho essa conceituação preciosa, veio para ficar, é fundamental, entrou pela primeira vez, quando eu falei nisso, pela primeira vez numa reunião na academia, passou a entrar nos anais da academia com esse termo, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar deste modo, porque é muito iluminador e revelador. Então, essa, assim, como primeira coisa. Mas muito antes de questões conceituais, teóricas, acadêmicas, etc., eu cheguei a isso, a esta realidade do português fora do Brasil falado por criança, de uma maneira biográfica. Aos 4 anos, minha família se mudou para Buenos Aires. Nós moramos lá, quer dizer, quando eu tinha 4 anos, moramos lá 2 anos, mais ou menos. Eu já não só
falava português, claro, mas eu já lia em português. Eu fui alfabetizada muito cedo, meio naturalmente, assim, desse tipo de... não preciso explicar como acontece essa autoalfabetização, basta dizer que minha mãe era formada em professora, trabalhou numa biblioteca, e meu pai era jornalista, e nós recebíamos em casa as assinaturas de todos os jornais cariocas, porque ele era chefe de redação, e chegava em casa, ele tinha que chegar no jornal ele tinha que chegar à redação depois com jornais já lidos. E contam, isso é muito antes da minha memória, que uma gracinha da casa era dizer, eu tinha 2 anos, e ele dizia assim, Ana Maria, vai lá e pega o Jornal do Comércio. Eu pegava na pilha, o Jornal do Comércio e trazia. Vai lá e pega a notícia. Eu conhecia os logos, né? Quer dizer, não é? Vocês sabem exatamente o grau do que era o letramento aí. Mas, por essa gracinha, depois eu lembro vagamente que um tio gostava de me ensinar coisas, tinha um anúncio de uma... Isso ele contava depois aí, não é que eu lembro, mas que era uma loja de moda que tinha um anúncio grande nos jornais que era Canadá de luxo. E era uma festa de sílabas maravilhosas, né? Então ele ia me mostrando. De modo que eu cheguei, então, à Argentina alfabetizada em português muito cedo e fui para uma escola onde eles estavam se alfabetizando em espanhol. Eu não tenho memória disso nenhuma, portanto, deve ter sido uma coisa sem trauma, porque não foi assim. Mas há um episódio que não é com alfabetização, mas é com pertencimento e identidade, por isso eu quero resgatar aqui para contar, já que falamos muito nisso. Enfim, não sei, Ivia está aí e outros. A gente falou ao longo desses dias, e eu acho muito típico de uma coisa que pode acontecer, porque nada nesse universo é típico de dizer, é sempre assim, né? Nós temos todo tipo de experiência diferente que vem e se soma. E esse foi um dia em que no colégio mandaram desenhar, fazer um desenho, a professora pediu a turma toda para desenhar, e o título do desenho é Esta es mi bandeira. E, evidentemente, eu desenhei uma bandeira brasileira. Então, isso era 49, mais ou menos assim, e era o governo peronista na Argentina, e não havia um grau de tolerância muito elástico. Então, quando eu entreguei o desenho da bandeira, e a bandeira era a bandeira brasileira, ela devolveu e disse que eu tinha que desenhar a bandeira argentina. Eu tentei argumentar de que ela falou minha bandeira, e a minha era aquela. E ela disse, não, mas quero que desenhe a bandeira argentina. Então, eu já tinha um desenho de uma bandeira brasileira enorme e não estava a fim de fazer outro. Então, o que eu fiz? Acrescentei coisas àquele, como uma criança malandrinha, né, que a gente faz. E eu acrescentei uma menininha, vindo, pequenininha, ao pé da bandeira, vindo com uma bandeirinha argentina na mão, depositar. A partir daí, me mandaram embora para casa mais cedo e mandaram chamar meus pais na escola para dizer que eu não podia continuar frequentando as aulas. Isso era outubro, o ano letivo acabava ali, e enfim, eu perdi o ano, porque eles nem acenavam com a possibilidade de papéis de transferência. Meu pai, que era um jornalista, estava lá justamente porque pouco antes, durante o governo Vargas no Brasil, ele foi jornalista de oposição, foi preso 4 vezes, e numa das vezes ele tinha um jornal que era dele e o jornal foi empastelado, quer dizer, vieram polícias e grupos paramilitares e quebraram tudo, e ele ficou cheio de dívidas, e ele foi procurando, depois, já quando veio a redemocratização, ele estava procurando uma possibilidade de ganhar em dólar, de ter não sei o quê, para pagar dívidas antigas que ele ainda tinha com o banco. Então, eram coisas, não era um exilado político, não era um exilado econômico típico, mas era uma mistura das duas coisas, e com uma consciência muito grande de brigar. O jornal dele chamava Resistência. Então,
ele saiu, foi imediatamente ao consulado, à embaixada, e não sei, e apresentou o caso, e aí veio o protesto oficial do Brasil e criou-se um incidente diplomático por causa da bandeirinha na mão da menina. E por causa disso, houve reuniões na escola, né, e aquela discussão de qual é minha bandeira. Se ela disse, eu dizia, minha bandeira é essa. Então, a questão do pertencimento e da identidade, que eu disse que está ligada desde sempre, isso foi um caso extremo, em circunstâncias extremas, mas essa questão se coloca para a criança desde sempre, a criança nessa situação. Eu sou de onde? E qual é a minha? Eu torço pelo Brasil ou pela Alemanha no dia do jogo? Se eu estou morando na Alemanha, mas meus pais são brasileiros. E todos os meus colegas no colégio são da Alemanha, né? Então, quer dizer, essa questão que está aí como pano de fundo, e nós vimos aqui no decorrer desses 2 dias, eu acho que também é um elemento de minha experiência que foi me ajudando ao longo do meu contato com essa grande questão de ir criando categorias ou percepções, eu digo mais do que categorias, porque são muito mutáveis. Depois eu tenho, essa foi minha experiência de filha, diretamente de criança, mas eu tenho outras experiências aí como mãe. Em 1970, janeiro de 70, eu saí do Brasil com meu marido e meu filho mais velho. Nesse tempo só havia ele, o Rodrigo, tinha 3 anos. Aliás, quando eu fui, ele ainda não tinha feito 3 anos. Eu saí em janeiro, ele fez 3 anos em fevereiro. E nós fomos para a Europa, viemos para a Europa, quer dizer, fomos primeiro para a França, que era onde tínhamos algum ponto de apoio de pessoas onde talvez pudéssemos trabalhar. Ficamos 1 ano e meio, foi muito difícil para o Álvaro, meu marido, trabalhar, que ele era médico. Ele podia trabalhar num hospital, mas não reconheciam o diploma dele antes de 6 anos, então ele não podia receber. E eu dava aula em 3 lugares, trabalhava num jornal, trabalhava numa biblioteca, num jornal não, numa revista, trabalhava numa biblioteca, e tentava me virar com aquilo, aí engravidei, e, enfim, a situação foi ficando toda mais difícil de como eu poder sustentar nisso e como ele poder ter uma existência profissional, e descobrimos que a Inglaterra era muito mais elástica muito, em relação à aceitação. Bastava ele fazer uma série de provas e ter 1 mês com um tutor, então ele podia trabalhar no hospital. Nós fomos para lá, eu fui trabalhar na BBC, então mudamos, depois de 1 ano e pouco, já com o Pedro nascido, que é o segundo, e o Rodrigo pequenininho. O Rodrigo aí já com 4 para 5. Bom, essa situação, nossa, é um pouco para dar o background, porque que foi de uma para outra. Mas quando nós chegamos em Londres, o Rodrigo, que era o mais velho, que tinha aprendido muito rapidamente francês, imagina, com 3 anos, é uma esponja, né? Na segunda semana, ele corrigia a minha pronúncia quando a gente ia comprar as coisas. Aí eu dizia que eu queria um petit suisse, eles iam um petit suisse, petit. Entendeu? Aí, 3 semanas, eu fui buscar ele na saída do colégio uma vez, a creche, ele ainda estava na creche esperando para poder ir para o colégio. Ele saiu, olhou, fez assim, bah, dis donc, il pleut. Entendeu? Quer dizer, as interjeições, os xingamentos, já era francês em menos de 1 mês. Né? E quando nós chegamos na Inglaterra, ele foi para a escola inglesa e rapidamente começou a misturar. Então, teve um dia, vamos dizer, nós fomos para lá, isso dá para medir no tempo por causa dos acontecimentos. As aulas começaram, nós chegamos em outubro para novembro, estavam as aulas começando. E o que eu vou contar aconteceu em janeiro, porque era a festa de Reis. Comecinho de janeiro, tendo tido um intervalo grande de 2 semanas de Natal, onde ele quase não tinha falado inglês, né? Mas ele chegou da escola, eu fui pegá-lo, ele todo feliz, dizendo, mamãe, vem, look and see. Então ele falou, mami, vem, look and see. E eu olhei para ver o que ele queria que eu lookasse e seasse. Aí era assim, vem ver só a belle galette que eu fiz com a pâte à modeler na school. E o school dele era assim, school, carioca, não era school. Entendeu? Vem ver, era escola.
Vem ver só a belle galette que eu fiz com a minha pata modelê na escola. Aí eu disse, bom, o nó foi completo, mas vai sair. Nessa ocasião, eu estava fazendo meu doutorado em linguística na França. Eu ia uma vez por mês de Londres a Paris para conversar com o meu orientador, eu trabalhava ali. Eu tinha começado quando estava na França, e na hora que nós mudamos, eu tinha começado isso no Brasil, já tinha continuado na França, com orientadores diferentes. Então, estava ali seguindo isso. E, muito rapidamente, quando eu vi, mais uns 3 ou 4 meses, quando o Rodrigo, já fluente, começou com Dick and Jane, vi Luke Sally, não sei o quê, sim, mami, run, 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 aquilo tudo, e ele lia essas coisas, eu vi que ele estava sendo alfabetizado em inglês com os livrinhos da Lady Bird. Por um lado, fiquei super orgulhosa, e por outro, entrei numa crise. Meu filho está lendo, vai ler, não vai ler na minha língua, não vai ler não sei o quê. Então, isso, eu fiquei uns 2 dias, assim, muito dividida com isso. E achei que era a minha obrigação fazer com que ele lesse em português. Mas eu não sabia como fazer e por onde. Eu tinha 2 vantagens, vamos dizer, uma teórica e uma prática. A teórica é que eu estudava linguística. Então, nunca tinha estudado nada relativo à alfabetização, não tinha nada, mas comecei a procurar. Em biblioteca tinha mais ou menos como... E nessa ocasião me caiu nas mãos um artigo. Eu não estava fazendo um trabalho acadêmico, eu não anotei de quem, onde, o que era. Era um artigo solto completamente, mas que dizia, comentava sobre... Era aquisição de linguagem mais do que alfabetização. E ele dizia que, com muita frequência, as primeiras palavras que as crianças dizem nas diversas línguas, além de estarem muito inseridas num contexto afetivo, elas têm a ver com o uso de músculos e movimentos que são quase naturais por questão de mamar. Então, mami, mamã, aí eu vi aquilo, bom, então são as oclusivas, não sei. Aí eu comecei a classificar foneticamente na minha cabeça um pouco do que seria isso, e dei aquela, vou começar um pouco por aí, mas ninguém fala só isso. Então, mas eu tinha que me apoiar em alguma coisa. Mas isso foi um apoio mínimo para me dizer um pouco por onde começar. E a experiência prática que eu tinha era porque, antes de sair do Brasil, aliás, antes do golpe de 64, eu tinha trabalhado com alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire, com operários de obra de construção civil. Então, eu tinha a experiência de procurar uma palavra geradora, que essa palavra geradora fosse do universo ali, outras palavras, mais de uma, fazer esse levantamento com os alunos do que poderiam ser essas palavras, decompor em famílias de sílabas. Eu me lembro que na turma com que eu estava fazendo isso, que a gente dava aula no próprio lugar da obra, quase a esquina da Miguel Lemos com a Barata Ribeiro, e as palavras que eles trouxeram foi tijolo, laje, e com essas palavras foi que a gente tinha desenvolvido a alfabetização. E eu lembro da primeira frase completa que um aluno fez, isso nunca esqueci, que ele fez, e escreveu bonitinho, sem separação de palavra, porque ele ia emendando uma sílaba na outra, e ele escreveu Tulu Tatule. E aí eram palavras que ele estava sabendo, porque estava podendo usar, e eu vi Tulu Tatule, eu digo, tá, muito bem, e pedi para ele ler. Aí ele disse, Tulu Tatule. Tulu Tatule. Não era uma palavra só, era um programa de vida. E não era Tule Tuluta. Não é a partir da leitura que você chega à luta, é a partir da luta que você chega à leitura. Isso até hoje eu conto e me emociona. Então,
essa vivência. E a partir daí eles fizeram coisas lindas, né? Então, mas a partir daí, e era isso surgindo de tijolo e laje, né? Eu comecei a querer ver com o Rodrigo o que seriam as palavras dele. E era um pouco, evidentemente, algumas coisas do corpo e outras dos brinquedos dele. Então ele tinha um macaquinho, macaco. Aí eu vi que podia chamar o macaco de mico também, porque era pequeno, eu digo macaco mico, né? Tinha um má, que era ótimo, porque era uma daquelas primeiras de má. E banana, que era uma coisa, o Pedro estava começando a comer papinha de banana amassada, essa coisa que a gente fazia, então banana era do nosso vocabulário ali fácil. E, enfim, fomos fazendo um levantamento, cavalo, que ele adorava, e fazia questão de qualquer coisa, qualquer história dele, qualquer coisa tinha cavalo. Então tinha cavalo também, e dedo, eu acho, dedo e pé, né? Enfim. Mas eu não sabia o que eu ia fazer com o Rodrigo. Eu não ia ensinar a ele como tinha, da mesma forma que o método Paulo Freire ali, da conscientização, o grupo inteiro falando, não sei o quê, éramos eu e ele. E para mim uma coisa que foi fundamental era que tinha que ser sentado no chão, porque eu tinha que estar da altura dele. E fácil de acompanhar o Pedro começando a engatinhar pela sala. Então, o nível do chão, as palavras que vinham dali, isso foi... Eu comecei a fazer umas fichas, eu comprei uma cartolina, cortei todas do mesmo tamanho, para ele não ter a malandragem de escolher pela maior, todas do mesmo tamanho, todas da mesma cor, feita com um pilô vermelho, e comecei a fazer as sílabas daquelas palavras. Então, num instantinho, ele reconhecia aquelas palavras, botava cavalo, tá ali, aquelas, né, vaca, não sei o quê, vaca, porque meus pais tinham um sítio, e era uma das coisas que ele tinha mais saudade, era de lá do cavalo, da vaca. E, além disso, bom, mas para não ficarem palavras soltas. Então, eu comecei a inventar com ele um jogo em que ficava a pilha de sílabas viradas de cabeça para baixo, assim, para não saber o que era e não poder roubar. Distribuía como se fosse um baralho, cada um tinha 3. Aí eu tinha que começar a contar uma coisa que tivesse das sílabas do que eu tinha, que eu pudesse fazer. Se as sílabas que eu tinha não compusessem nenhuma palavra, eu podia comprar outra. Depois, quando era a vez dele, a maneira dele jogar era a mesma. A gente meio foi inventando uma coisa assim. Então, eu dizia, era uma vez uma vaca. Aí punha aquilo. E aí, quando eu errava, ou quando eu não conseguia, ou quando acho que o máximo de sílabas que podia ter na mão era 5, eu não me lembro exatamente o que era, passava para a vez do outro. Aí ele tinha que fazer o mesmo, mas ele podia trocar. Ele podia, além dele, podia botar lo e trocar a vaca de lugar, ficava cavalo, ou ele podia trocar inteira. Então, janela podia virar panela, por exemplo, alguma coisa assim, com alguma que ele tivesse na mão. E nesse joguinho, que no começo era difícil de fazer, era muito absurdo, às vezes as coisas não faziam muito sentido, mas tudo era melhor do que o bebê bebe a baba do boi, porque realmente cartilha não dá, né? Aí, quando nós estávamos nisso, algumas das histórias começavam a ter sentido, né? Nesse lugar da casa dos meus pais, lá onde a gente passava, no sítio lá onde a gente passava as férias, o lugarzinho onde tinha uma venda, não sei o que, chamava Vila. Aí, um dia ele trouxe, a vaca vai à vila. Vila era ótimo, porque vila para ele era uma coisa muito real. Ele ia tomar sorvete na vila, né? Então, aquilo. Então, aí a vila entrou. E essa frase foi tão pouco de eu não posso esquecer. A vaca vai à vila, o cavalo vai à vila, todo mundo vai à vila. Aí anotei, né? Aí nós vivíamos muito acampados,
vivendo precariamente, guardando as roupas de inverno na mala, quando não era inverno, aquela coisa toda. Então, mala, maleta, eram outras coisas do nosso cotidiano. Então, a vaca levam a mala, tá lá, aquilo era de todo dia. E, dessa maneira, foi surgindo, eu fui começando a anotar frases que eram boas para encaixar em outras histórias para eu não esquecer. E, aos poucos, fui vendo, também à medida que fui introduzindo mais sílabas depois que aquelas estavam dominadas, não só eu vi que o potencial de palavras que podíamos formar com poucas sílabas era enorme, muito maior do que eu imaginava, mas vi também que aquilo funcionava muito rápido. De um dia para o outro, ele estava trazendo mais coisa e trazendo mais exigência, e muito rápido. Chegou a um ponto que eu tinha que segurar um pouco para fixar aquilo antes de passar adiante. Então, dessas diferentes sílabas que nós fomos formando, eu fui formando várias histórias, que aí eu guardava em outro lugar e a gente já brincava rápido daquilo. E surgiram os personagens, Mico Maneco e Mona Maluca, que eram os divertidos da coisa, a partir do bonequinho de pelúcia que ele tinha, do mico, do macaquinho, aquela coisa que tinha, surgiram aí. E foi se desenvolvendo isso, ele muito rápido ele estava lendo. E como deu muito certo, foi muito rápido, o Paulinho, que tinha a mesma idade dele, era filho de um outro casal de exilados, começou a querer a ver aquilo. Então, o pai do Paulinho perguntou, você não quer brincar com ele também? Disse, me ensinar? Eu digo, vamos lá. Incorporamos o Paulinho, incorporamos a Adriana, incorporamos não sei o quê. E no fim de algum tempo, nós tínhamos um grupo que não era grande, 5 ou 6 crianças, mais ou menos da mesma idade, que brincavam de Mico Maneco. E, com isso, estavam todos lendo. Então, essa prática foi aí limitada a isso, não cresceu depois disso, ele estava lendo, cumpriu a função. Deu isso. Quando depois, com o passar do tempo, as coisas melhoraram na minha situação pessoal com a justiça, e eu pude, o advogado disse, pode voltar, não sei o que e tudo, eu voltei. Eu já escrevia para criança, eu já tinha, enquanto eu estava no exílio, eu escrevi vários livros, escrevi muito para a revista Recreio, nenhum saía em livro, mas saíam na revista, foram histórias que depois foram recolhidas em livros, Mico Maneco, Severino Faz Chover, Corrupaco Papaco, que é uma história de exílio, assim, bandeirosa, né? E, enfim, todos esses. Quando eu voltei, e mais para o fim dos anos 70, comecei a publicar em livros as histórias da revista Recreio, não tinha isso, nada da Mico Maneco, eu nunca tinha pensado nisso nesse momento ainda. Mas por volta de 77, 78, eu já tinha publicado uns 6 ou 7 livros de outro tipo. Eu lembrei disso, aí o Pedro, que era o segundo filho, que tinha nascido lá, não tinha passado por esse processo, mas aí estava de volta no Brasil, começando a ler também, e o Rodrigo às vezes dizia, brinca com ele daquilo, não sei o quê, e tá, e aí eu fiz um pouco, compreendo, funcionou também, eu vi que não era uma coisa só quando você está fora, não é, que era... E aí eu tentei dar mais consistência e propus a uma editora que fizéssemos a coleção. Aí eu levei um tempão trabalhando na coleção, foi uma coisa que deu muito trabalho, porque é muito difícil você contar uma história que você não pode usar que. Quando eu estava começando, as minhas regras não tinha isso. O que, o dígrafo, vai entrar muito depois. Entrava cacocu, mas que não, né? Então, eles vão entrar no terceiro grupo de livros. Então, você não pode dizer um macaco que... Não tem. Não podia ter não, porque eu não estava entrando com dígrafos nasais, que se referisse ao nasal. Então, só também mais adiante. Então, daí que tem vários subterfúgios, dizer... Ela leva a mala? Nada. Leva não sei o quê, que era um jeito de... Né? Era a negativa, mas entrava o sinal de pontuação, que foi uma abertura para eles descobrir que podia. A vaca vai à vila? A vaca vai à vila. Então, isso era uma brincadeira que eles faziam. Às vezes, eu dizia, você já fez essa frase? Não, não fiz. Lá eu estava perguntando, agora eu estou respondendo. Então, valia para roubar no jogo, digamos assim, entendeu? Então, essas coisas que na prática vieram aparecendo,
eu depois, quando eu resolvi fazer a coleção, de bom, agora eu preciso de uma assessoria pedagógica, porque uma coisa é brincar com meus filhos, outra é brincar com o Brasil inteiro. Não posso fazer isso. Então eu chamei a Marisa Borba, que era uma pedagoga, até hoje me dou com ela tudo, especializada em educação, muito na prática. Ela era do Instituto Nazaré, no Rio, que era uma escola modelo, e, enfim. E ela me deu, bem no vocabulário bico-maneco, uns pitacos, deu alguns palpites, aquilo, e fomos acertando e corrigindo no processo. Então, a coleção, para quem não conhece, que eu sei que muita gente conhece e até trabalha, ela já teve várias versões. A primeira era pequenininha, uma proposta de caber na mão da criança, tá? Que era na editora Melhoramentos. Sempre eu fiz com ilustração do Cláudios, porque o Cláudios trabalhou com o Paulo Freire na Guiné e ele era meu amigo de muito tempo, ficou exilado em Genebra muito tempo. A mulher dele era pedagoga, estudou com Piaget, e ele trabalhou com o Paulo Freire em Genebra, e ele tinha, na Guiné, ele tinha uma coisa maravilhosa que eu não encontrei em nenhum outro ilustrador nessa ocasião, quer dizer, além da nossa amizade e da nossa afinidade, era a noção do que a imagem alfabetiza. E isso, com o trabalho com Paulo, era fundamental, porque aquilo tinha que desencadear, né, a alfabetização. Então, nós resolvemos que os livros iam ser um lado uma imagem, uma página a imagem, outra página o texto, quer dizer, sempre lado a lado, como se fossem, no método Paulo Freire, aquelas cartolinas que a gente mostrava, depois os slides, a coisa que tinha essa proximidade, essa filiação com a experiência dele, e isso foi muito bom para mim. A Marisa foi outra parceria excelente, e a gente fez, então, a primeira coleção, que era pequenininha, cabia na mão. Depois de algum tempo, a editora quis trocar o tamanho, diz que as livrarias tinham muita dificuldade de trabalhar com aquele tamanho, que era uma coisa que era um pouco rejeitada, tinha colégios que não queriam que um tamanho maior valorizava. Mantivemos quadrado, passamos para outra, só mudamos o tamanho, e continuou e foi indo muito bem. Quer dizer, é um livro que é uma série que vendeu em todo canto, tem isso, me deu alegrias enormes de ver pessoas acreditando, chegando, aprendendo com aquilo. E agora, recentemente, há uns 3 anos, eu estava numa feira de livros no Rio, na Feira do Livro Infantil, da Fundação do Livro Infantil, estava assinando o lançamento de um outro livro, estava assinando os autógrafos, e na fila tinha um casal com um menino de uns 6 anos. E aí, quando eles chegaram na minha frente, eu vi que eles estavam chegando e que cada um tinha um mico-maneco diferente, de épocas diferentes. E quando eles chegaram, eu assinei o do menino, aí eles pararam, trouxeram o dele, eles disseram, assina também. E aí contaram uma história muito lindinha, que diz que eles tinham se conhecido e começado a namorar por causa do mico-maneco. Porque eles saíram uma vez num grupo grande de amigos e estavam numa mesa tomando chopp, papapá, e aí, ou ela ou ele, um dos dois falou, isso aqui parece a Mona Maluca. E aí o outro disse, você também não conhece a Mona Maluca? Claro, eu aprendi com ela. Os dois, eles começaram a conversar, estavam em pontas diferentes da mesa, começaram a conversar por causa do mico-maneco, da Mona Maluca, da não sei o quê, saíram, enfim. E o menino estava ali também aprendendo a ler com o livro. Então foi uma coisa linda isso. E atualmente nós estamos, depois ele mudou para a editora Salamandra, a coleção, e nós estamos mudando um pouco, embora seja com o mesmo ilustrador, ele está desenhando novamente certas coisas. Nós queremos agora tirar da moldura, porque era de um tempo que era mais de projeção de slide ou de abrir livro e ver. Hoje em dia, a nossa percepção lateral da imagem com a internet é diferente. Então, a gente está adaptando. Hoje, a gente já tem assim, né? A distribuição da imagem no livro já
passa para todos os lados, você tem que fazer uma leitura que é mais elaborada, mais sofisticada, mas que hoje em dia a criança perfeitamente faz isso com a maior naturalidade. Eu trouxe aqui para mostrar os 4 primeiros, porque eles são feitos em... tem 5 fases. A primeira são aquelas famílias de sílabas mais elementares, na minha experiência, não são elementares em mais nada, foi só uma escolha aleatória do vocabulário que o Rodrigo e eu escolhemos. Então, vá, vé, vi, vovu, cá, cocu, lá, qual era? Na, neni, nonu, tateti, totu e a do L, lá. Então, o primeiríssimo, bem simplesinho, que é o cabe na mala. Todo mundo conhece ou preciso? Se tiver alguém que não conhece, eu leria. Mas então, é isso. A vaca vai à vila. Agora a gente já explica toda, mostra a vila, como é, né? A vaca vai à vila, o cavalo vai à vila. A vaca leva uma mala de lona, o cavalo leva uma maleta de pano, sempre é, né? A mala de lona leva o tatu, a maleta de pano leva a cutia. Tá cheio de personagens que pode falar português, além da capivara. Eu adorei essa história. Na vila, a vaca vê tudo. Ela vê a banana e a vela, vê a bola e a panela. Mas nada cabe na mala. A mala já leva o tatu, né? E essa história se desenrola, vocês conhecem, enfim, não vou contar toda. Mas aí, cada fase tem 4 livros usando exatamente as mesmas sílabas, com as histórias contando exatamente... Em cada fase, com esses 4 livros, não se introduz nenhuma nova dentro da fase. Então, é só para sedimentar. Então, o Mico Maneco, que é o outro. Maneco é nome de menino. Ou é nome de boneco. Mas este maneco é mico. E todo mico é macaco levado. Mico Maneco é um macaco muito levado. E assim por diante. Depois do macaco eu quis um índiozinho. Tinha que ter um índiozinho. E aí eu já sabia que depois ia ter o descendente de africano, depois ia não sei o que, ia começar, mas ia desenvolvendo para cada um. Aí o menino Poti, né? Que é o índiozinho, que mora na mata. Ele não mora, ele vive, porque o Urá só vai poder entrar depois. Ele vive numa oca, lá na taba, né? Lá na mata vive o menino Poti. E aí, vocês reparem como a nova ilustração contextualiza de outra maneira e dá uma dinâmica bem diferente. Nós estamos muito satisfeitos com isso. Enfim. O menino Poti vai de canoa pela mata, a canoa leva o pote leva muita banana. A gente está usando todas as sílabas do outro, mas de outra maneira aqui. E depois, os animais da mata também ganham um volume para eles, que é o tatu bobo. Caiu um toco e bateu no pé do tatu. Aí, o tatu viu a cutia e deu um teco nela. Aí poder usar teco, peteleco. Peteleco é uma palavra que eles riam muito com peteleco. Eu não sei, tem essa coisa engraçada. Me acorde, paca, o tatu me deu um teco, etc. Então, isso ia sedimentando nessa primeira fase. Na segunda fase, entram as fricativas f, j, f, v, né? E o g, g. Então, tem pena de pato e de tico-tico. A menina Janaína tem uma boneca, né? A boneca cai da janela, aí já de novo. E tem Boladas e Amigos quando eles brincam. E tem a gaivota, aí entram todos os Gs e Gs. Então, as 4 solidificam essas novas que vêm. E introduz uma gota de mágica, introduz, então,
a fada, a menina fada, que é uma menina negrinha e que ela tem aquela... É onde entra a mágica toda, ela tem esse poder que os outros não têm. Janaína está mais para um lado também... Aí tem tanto o índio como o africano entrando aí e a história continua. Depois, na terceira série, terceira fase, tem o Rato Roeu a Roupa, o Barraco do Carrapato, uma arara e 7 papagaios, e a arara fica falando, o papagaio fica repetindo, então tem arara, 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 uma opção de vezes, e o Tesouro da Raposa, seriam Z e R, né? Quando o R é vibrante, quando o R é mais gutural, quando se escreve com 2 R's, um só, quando está no começo, mas tem o mesmo som de que está no meio. Então, é toda uma exploração de R's e S's, que seria esse. No Mico Maneco Quarto, aí já está bem mais fácil, porque já tem todos esses outros lá. Entram os dígrafos, tem o Z e os dígrafos. A zabumba do Coati, tem o Banho Sem Chuva, tem Nho e Chu, né? Banho Sem Chuva, o Palhaço Espalhafato, e as finais, o Imenso Mar Azul, então R e o L no final das palavras, e os mergulhos que tem, enfim. Eu pude entrar com essas dificuldades sem precisar fazer 6 fases, botando em 5, porque já tinha muita coisa. E aí já entram os dígrafos nasais. Aí já pode ter ão, que fica uma moleza contar a história com que e não e tudo isso. Na verdade, o ão só vai entrar na última, um dragão no piquenique. Mas, enfim, já vai indo. E a última tem tudo. Você pode ler qualquer coisa dentro de uma biblioteca com prazer e alegria. Você pode blá, pr, z, r, gri. Todas essas coisas já estão sendo dominadas aí. Então, essa coleção foi, assim, nascida, que eu digo, inteiramente de uma experiência vivida, e o embasamento que ela tem é da prática, tem palpites e a procura de se ancorar um pouco em teoria, mas não partindo disso. Depois, por causa disso, algumas das histórias que eu escrevi ali, ainda no exílio, e que distribuí para os amigos, deixei sem ilustração, só texto, frases, modelos, os cartões do jogo, coisas assim, e que ficaram um pouco espalhadas na comunidade de exilados. Eu depois voltei ao Brasil e, a partir de 73, fui trabalhar no Jornal Brasil e tive uma coluna semanal sobre produção cultural para a infância. E aí, pouco depois de eu estar ali, eu recebi uma carta da Glória, que eu nem sei onde anda agora, nem qual o sobrenome nessa altura, que ela tinha ficado em Paris e foi uma das pessoas que herdou um pouco do modelo, ou da inspiração, ou eu nem sei se eu deixei com ela texto, acho que não, porque eu estava em Londres, os textos que eu deixei foi com o pessoal que estava em Londres, mas ela me escreveu dizendo que eles tinham fundado uma associação chamada Saci. Isso em 74, por aí, assim. E Saci era para brincar com os filhos de exilados brasileiros que estavam em Paris nessa ocasião. Nessa ocasião, um brasileirinho fora era filho de exilado. O pertencimento, o como você se vê, era uma coisa fundamental de transmitir, e, ao mesmo tempo, as circunstâncias em que se viviam eram muito difíceis, porque o exilado nunca sabe se vai poder voltar, quando vai poder voltar, não vem visitar, não havia redes sociais, o corte era uma coisa enorme. Para falar no telefone, minha mãe me escrevia dizendo: dia 16 eu vou tentar telefonar às 7 da noite, entendeu?
Então era isso. Então no dia 16, desde cedo, ela ia para um lugar onde pela telefonista marcava e eu ficava em casa esperando. Dava tempo da carta chegar antes marcando. Custava um dinheirão. Então a conversa era uma coisa rapidinha, era assim, todas essas coisas eram muito difíceis. E na Saci, eles começaram a juntar gente que tinha criança e que qualquer coisa que falasse Brasil era bem-vinda. Então, é claro que no primeiro momento as duas coisas de maior sucesso foram Carnaval e Festa Junina, né? Depois começou, eles tentaram fazer festa de aniversário. Não colava, porque as pessoas querem o aniversário juntos com os amigos franceses, com a colega do colégio, com tudo. Mas o brigadeiro podia ir para a festa. Então, acho que caipira, carnaval e o brigadeiro foram as três coisas fundamentais e são até hoje. Pela experiência com vocês, eu continuo ouvindo isso e sabendo. São, assim, pontes, né? Que é a dança, a música, a culinária, são essas coisas, são coisas nossas, são nossas coisas, já cantava Noel Rosa. Algumas vezes, uma vez ou duas que eu fui depois a Paris, encontrei as crianças da Saci, algumas hoje, outro dia eu vi uma carta no jornal, assinada lá, eu digo, esse menino era do Saci, sabe? Assim de ver. Eu sei pelo sobrenome, porque eu sei quem eram os pais exilados que estavam lá, o nome eu lembrei, eu não reconheceria qualquer criança assim. Mas havia, então, essa coisa, era uma comunidade em que os pais eram muito próximos e tinham muito forte essa questão do pertencimento, da manutenção, do desenvolvimento e a perspectiva de voltar, de não ser estrangeiro quando voltar. E a coisa de ser estrangeiro estava o tempo todo ali. Eu me lembro uma vez, isso eu ainda estava morando lá, isso foi com o Paulinho, que foi o segundo menino a passar pelo Mico Maneco, que era o amigo do Rodrigo. Uma vez perguntamos, conversando, tinha várias crianças, não sei, o que você quer ser quando crescer, o que você vai querer, não sei o que e tal. E o Paulinho não hesitou, ele disse, eu quero ser francês. E aí, isso foi ainda na França. E aí ele disse, eu quero ser francês. Aí, mas por quê? Todos nós ficamos assim, por que você quer ser francês? Porque francês dorme em cama e guarda roupa em armário. É de cortar o coração, né? Aí você entende o que é o nomadismo, dessa fuga permanente, dessa falta de raízes. Então, gostei muito um dia quando cheguei na Suíça, muito tempo depois, Geneve, e veio uma moça falar comigo. Nós temos aqui uma organização para filhos de brasileiros que chama Raízes. Eu digo, que coisa bonita, né? Porque é isso. E ao longo do tempo, já aí como autora, já tendo voltado ao Brasil, quer dizer, primeiro como jornalista eu recebi informações de que estava vendo. Essa do Saci terminou à medida que os exilados foram voltando. Então, foi ótimo que não precisasse continuar, todo mundo voltou. Mas tem os outros que não estão indo fugindo, podem voltar quando querem, passam férias, tem não sei o quê. É outra situação, mas ao mesmo tempo tem essa vivência de estranhamento, de pertencimento meio interrogativo, por quanto tempo, para sempre ou não. Tem momentos em que os pais começam a se colocar aqui, não acha que está na hora de voltar, e aí Deus me livre de estar por perto nessa hora dessa discussão, porque é muito difícil. Então, essas coisas, e outros que não, que simplesmente não, nós não vamos voltar, aqui está ótimo, para que eu vou voltar? Tenho aqui o que eu não tenho, jamais conseguiria ter lá, e estou feliz aqui e não preciso perder lá. Então, é uma etapa de uma maturidade da elaboração disso, que é muito difícil e que tem reflexos diferentes nas crianças também. Então, todas essas circunstâncias vão sendo diferentes e eram coisas que eu não tinha nem pensado. Eu fui vendo no contato com diferentes grupos. Daí que quando a Felícia me procurou e me falou em vocês pela primeira vez, eu fiquei entusiasmada de ver que isso estava se reunindo, porque
isso não é só uma troca, é uma soma. Não é só que você me dá e eu te dou. Nós juntos, né, é que estamos fazendo isso. E da melhor maneira, que é de baixo para cima, grassroots mesmo. E eu acho, chegar aqui e ver o nível de elaboração consciente que vocês estão tendo, de fundamentação teórica e de capacidade de pressão que vocês estão desenvolvendo. Acho que eu não consigo deixar de ser política, fui a vida toda e a minha geração foi assim. Então, uma coisa que me impressionou muito aqui, e que eu não sei até que ponto vocês têm consciência disso, mas vocês estão desenvolvendo capacidade de pressão. Passando pela Andréa, que traz a informação de como isso funciona na teoria lá do Ministério, mas como será na prática. E na prática pode ser de um jeito numa cidade, de outro completamente em outra. E pode, de qualquer modo, nessa mesma cidade que funciona muito bem, daqui a 6 meses não ser mais porque trocou a pessoa. Então, todas essas coisas que começam a apontar para a necessidade de um caminho institucional, que ao mesmo tempo é muito perigoso. Porque o institucional pode burocratizar tanto, hierarquizar tanto, que atrapalhe essa fermentação que é a força. E me parece que vocês estão muito conscientes disso. Eu percebo que todas as iniciativas, as conversas, enfim, a noção disso está muito clara. E eu dou os parabéns, porque isso é uma coisa assombrosa. Eu acho que vocês estão fazendo uma coisa notável, importantíssima, importantíssima. E o céu é o limite. A gente não tem ideia de para onde isso vai, mas eu acho que vai para alguma coisa muito boa. Então, em linhas gerais, era isso. Outras experiências que eu tenho, meio por tabela, eu tenho uma irmã que foi casada com um alemão durante 20 anos, morando perto de Frankfurt, e então ela falava português com a filha, falava inglês com o marido, e a menina estava toda num ambiente alemão, falando alemão, não só com o pai, mas na escola, com os amiguinhos, na pracinha, não sei, em todo canto. E como isso se desenvolveu. Foi absolutamente fundamental para ela ter mantido o português, mesmo com sotaque, mesmo faltando palavras aqui e ali, mas o fato de que toda noite minha irmã contava história para ela em português, ou cantava uma musiquinha em português antes de dormir, aí aquilo, e ela ia dizer, eu vou sonhar em português. Não quer dizer que fosse sonhar em português toda noite, mas tá. Enfim, propiciou que minha sobrinha, ao crescer, tendo mantido aquele português, ela foi estudar arquitetura na Inglaterra, mas depois de formada, na hora do pós, na hora de... Essa arquitetura brasileira é muito interessante, eu quero ir lá ver como é que é, ver tudo isso. Foi, gostou, começou a trabalhar, se fixou, está há 12 anos no Brasil. E pôde fazer isso por opção própria, depois de adulta, para um crescimento profissional. Então, eu acho que é uma experiência que mostra o caminho que você pode abrir. Tem que deixar isso possível para a criança, já que ela tem esse privilégio de poder ter mais de uma língua. E elas tinham uma atitude que eu vi depois em outros, já pude dizer, porque eu acho muito interessante. O pai não queria de jeito nenhum que ela falasse português. Então, elas falavam como uma língua secreta das duas. E isso foi fundamental. Então, essa possibilidade de manter e de ter, quer dizer, cada um vai ver dentro da sua dinâmica, mas eu acho isso muito, muito rico, muito interessante. Tem uma outra experiência de uma prima muito querida, muito chegada, minha prima irmã, a gente cresceu muito perto. Ela casou com um americano, mora na Califórnia, tem 2 filhas. Ela sempre falou português com os meninos. As meninas sempre responderam em inglês.
ela falava inglês com o marido, as meninas num ambiente totalmente, né, anglofônico, falando inglês, iam de vez em quando passar férias. No Brasil, os primeiros 10 ou 15 dias ficavam num canto, assim, olhando. De repente, via que para falar com os primos, para não sei o que, brincavam, estava ali. Depois, na faculdade, uma delas quis fazer intercâmbio no Brasil, ficou um ano lá, voltou, continua morando na Califórnia, mas hoje o português para ela é assentado, ela lê em português, ela incorporou esse lado na vida dela, que não teria sido possível se ela não tivesse mantido e desenvolvido a língua na prática. Então, sempre a gente sabe, é importantíssimo o papel da família. Na maioria das vezes é o da mãe, porque grande parte dos casais, eu não sei se existe uma estatística disso, mas é mãe brasileira e pai estrangeiro. É muito bom quando se tem a possibilidade de que o pai também queira aprender, ou aprenda um pouco, ou se deixe contaminar um pouco por essa coisa, elementos culturais ou algumas das palavras. É muito bom, acho que é enriquecedor para todo mundo. A criança soma a experiência paterna com a materna e vai construir a sua própria depois. Mas, enfim, eu continuo achando, lá no começo do Mico Mané, que é muito importante a situação afetiva e que é muito importante sentar no chão com a criança.